Curso de Mecânica e Manutenção Aeronáutica, dando continuidade, então, à nossa matéria de aerodinâmica. Aqui meu contato, o e-mail, sinta-se à vontade aí para escrever e fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida. Cronograma da aula 2, a aula de hoje, descrever as características da asa de uma aeronave e citar os efeitos das variações dos ângulos de ataque e incidência no aerofólio. Falando em aerofólio, o que é um aerofólio? Aerofólio é todo componente aerodinâmico que produz um efeito positivo, ou negativo, ou neutro numa aeronave, né? Passando aí para a aviação. Já vimos na outra aula que quanto maior a velocidade do ar correndo por cima do extradorso aqui do aerofólio, menor vai ser a pressão aqui em cima e maior vai ser a diferença de pressão com que a gente vai ter embaixo da aeronave, gerando a sustentação de uma aeronave. Então, dependendo do uso, os aerofólios eles são usados para gerar sustentação ou não. Então, falando de sustentação, que já sabemos que é essa força que é gerada pela diferença de pressão no aerofólio, a gente já sabe que ela existe. E vamos introduzir aqui uma outra força que ocorre nesse aerofólio quando ele está em voo, né, em movimento com a aeronave, que é a reação do vento relativo incidindo sobre a superfície aqui do aerofólio, gerando um arrasto. Então, arrasto nada mais é do que resistência ao avanço, é o atrito entre a superfície e o vento. Então, essas duas forças estão acontecendo ao mesmo tempo aqui, né, nesse aerofólio em movimento, e quando elas ocorrem, elas se decompõem, há uma decomposição de vetores aqui, gerando a resultante aerodinâmica. Então, a resultante aerodinâmica nada mais é do que a decomposição das duas forças aqui, de sustentação e de arrasto. O ponto em que a resultante aerodinâmica incide sobre o aerofólio é chamado de centro de pressão. Então, o ponto em que ocorre essa decomposição aqui dessas duas forças é chamado de resultante aerodinâmica, que é realmente o sentido da sustentação aqui dessa aeronave, porque só a sustentação é vertical para cima, o arrasto para trás, decomposição vai gerar essa resultante aerodinâmica. É óbvio que a resultante aerodinâmica ela varia aqui de acordo com o movimento do aerofólio. Então, a resultante aerodinâmica, resultante da decomposição das forças de sustentação e arrasto no aerofólio. E centro de pressão, ponto em que a resultante aerodinâmica exerce força no aerofólio. Componentes de uma asa, então. Ponta da asa, raiz da asa, extradorso, essa parte de cima aqui da asa, extradorso, e o intradorso, essa parte de baixo aqui da asa. E aí nós temos o bordo de ataque, que é essa parte da frente aqui da asa, e o bordo de fuga, que é essa partezinha de trás aqui da aeronave. Componente estrutural, então, nervura. Nervura é interessante que é ela que dá a forma aerodinâmica da asa. Aqui a gente consegue observar diferentes nervuras. E nós temos também aí a longarina, que são esses reforçadores. Aqui é um aeromodelo, mas o princípio é o mesmo em todas as aeronaves, né? São esses reforçadores aqui ao longo da asa, para que ela seja forte o suficiente e aguentar todos os esforços aerodinâmicos e os esforços estruturais. Vamos estudar então o ângulo de ataque. Para estudar o ângulo de ataque, a gente tem que definir o que é corda. Corda é essa linha que vai do bordo de fuga de um aerofólio até o bordo de ataque do aerofólio. Então essa linha é chamada de corda.
Aqui a gente prolonga ela, para ficar mais fácil de entender. Vento relativo. O vento relativo é aquele vento oposto, sempre vai ser oposto ao movimento da aeronave, nesse sentido. Sempre oposto. Mesmo que o vento esteja a favor, o vento relativo tem que ser o oposto para gerar aqui as reações aerodinâmicas na asa, né? Sempre tem que ser ao contrário. Então, formou-se um ângulo aqui, né? Entre a corda e a direção do eixo relativo. Esse ângulo é chamado de ângulo de ataque. Então, o ângulo de ataque é o ângulo entre a corda do aerofólio e o vento relativo, a direção do vento relativo. Então, fácil de observar aqui que aumentando o ângulo de ataque, vai aumentar também a sustentação, mas vai aumentar também o arrasto. Lembra do arrasto? Aquela resistência ao avanço, porque mais área aqui vai ficar em exposição com o vento relativo. Até um certo limite, né, aqui está dando um exemplo de 45 graus, em que o ângulo de ataque vai estar muito alto, a sustentação vai ser também aumentada, até um certo ponto em que a aeronave vai estolar, ou seja, vai perder a sustentação, porque gerou-se mais arrasto do que sustentação. Então aqui, um ângulo de 0 graus nesse aerofólio, né, resultante aerodinâmica, pressão negativa. Um ângulo de ataque de 6 graus, a pressão já move um pouco para frente. 12 graus mais para frente, ainda até que ela se anula e gera o stall, ou seja, a perda de sustentação da aeronave. Aqui nesse exemplo também, a gente tem aqui uma aeronave voando normal e outra aeronave com ângulo de ataque máximo. Ângulo de ataque máximo porque o ângulo de ataque máximo é também o ângulo de stall, é um ângulo crítico, é o ângulo de máxima sustentação, é o ângulo em que a partir daí a aeronave não tem mais condições de voar reto nivelado, ela estola. Então o ângulo de stall é a mesma coisa que ângulo de máxima sustentação. Teoricamente, no ângulo de stall a aeronave não está estolada, ela está no seu estado de máxima sustentação. Por isso que ele é chamado de ângulo crítico. A partir dali, a aeronave não tem mais condições de gerar sustentação suficiente para se manter em voo reto nivelado. Ângulo de incidência. É o ângulo entre a corda, que já digamos, e o eixo longitudinal da aeronave, que é esse eixo imaginário que vai da cauda até o nariz. Então, o ângulo de incidência ele é muito observado e calculado em projetos, né? Diferentes projetos da aeronave, porque a partir do ângulo de incidência é que vai se calcular aqui o passeio do centro de pressão com relação aos movimentos e a atitude que essa aeronave que eles querem que essa aeronave tenha no voo. Então, dependendo do projeto, o ângulo de incidência ele é maior ou menor, de acordo com a finalidade da aeronave. Então, a corda e o eixo longitudinal. Então, ele é um ângulo fixo, o borde de ataque mais alto que o borde de fuga, positivo, e o borde de ataque mais baixo do que o borde de fuga é negativo, falando aqui da inclinação do ângulo de incidência, né, desse aerofólio. Área da asa. A área da asa, ela tem influência direta na sustentação, porque quanto maior a área, maior a sustentação. Então, sustentação é igual a uma constante vezes a área. Significa dizer que se a gente quer dobrar a sustentação de uma aeronave, a gente dobra a área da asa dessa aeronave. As formas dos aerofólios são feitas, né, as formas das asas e tal, são feitas com relação ao propósito que se deseja para essa aeronave. Então, dependendo do tipo de voo, da altitude que ela vai voar, a gente pode ter diferentes tipos de formatos, diferentes tipos de enflechamento, que é esse ângulo entre o
bordo de ataque e o eixo lateral, diferentes tipos de diedros, que é entre o plano da asa e o eixo lateral. Essa aqui tem um diedro negativo, essa aqui é um diedro positivo. E também os perfis variam de acordo com o que se espera dessa aeronave, né? Existem perfis críticos, supercríticos, perfis aqui de baixa velocidade e perfis de alta velocidade e assim por diante. Então, pode ter diversas seções de aerofólio, de raiz até a ponta, diferentes espessuras, áreas de envergaduras, enflechamentos, diedros, etc. E a razão entre a corda do aerofólio e a espessura máxima define a turbulência de atrito de superfície. A gente vai estudar mais para frente aqui essa questão que se chama camada limite, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. A eficiência de uma asa é medida em termos da razão entre a sustentação e o arrasto. Então, quanto mais eficiente essa asa, mais sustentação ela gera. Só que colocar um perfil como esse, por exemplo, que gera bastante sustentação, ele também vai gerar um pouco mais de arrasto. Então, se espera que essa aeronave atinja grandes velocidades, altas velocidades, a gente vai evitar esse tipo de perfil. E assim por diante. É essa lógica que se baseiam os fabricantes para que seja escolhido o formato do aerofólio. Esse é o fim da aula 2, espero que tenha contribuído para os estudos de vocês. Até a próxima, aula número 3.